Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando esse painel 12, Direito Constitucional e Governança Pública em Processos Tecnológicos. Eu sou a Patrícia Cardoso, sou professora de Direito Civil na Universidade Federal Fluminense, no Polo de Volta Redonda, e serei a moderadora deste painel. Para iniciar os trabalhos do nosso painel, eu gostaria de chamar a professora doutora Vânia Ieta, que vai falar sobre a e-democracy e processos tecnológicos na governança. Com a palavra, a professora Vânia Ieta, muito querida, minha professora do programa de pós-graduação também da UERJ, e ela terá 20 minutos para nos brindar com as suas colocações e comentários. Olá, boa tarde a todos, né? Muito obrigada, boa noite para os que estão na Europa, né? E eu gostaria de dizer da minha imensa alegria de estar aqui participando, né, de mais um evento do Iberojur. Eu que fui uma pessoa que acompanhei o Iberojur desde os seus primórdios, né, de criação, é sempre uma alegria estar aqui com o Dr. Fábio, participando, né, de mais um evento, cumprimentar a doutora Patrícia, sempre tão querida, e que sempre está conosco na UERJ, com graçamento, né, de várias atividades acadêmicas, cumprimentar na pessoa da Giovana, do Iberojur, todos os que estão conosco nos assistindo. Eu falarei um pouco da e-democracy e da questão também da governança democrática a partir desses processos tecnológicos, né, advindos da e-democracy, né? Entre tantas modalidades de democracia, hoje a e-democracy ela vem, né, fortemente influenciada, né, pelos aparatos tecnológicos da nossa época, né? E evidentemente isso traz em seu bojo a ideia da inclusão digital, porque a inclusão digital não deixa de ser uma subespécie de inclusão social, e o cidadão odierno, né, que esteja despido, né, desta possibilidade de estar incluído nessa perspectiva, ele se tornará certamente um cidadão de segunda categoria, um cidadão de segunda grandeza, alijado muitas vezes até da sua participação, né, cidadã na vida política. E aqui não estamos falando, né, não só de plebiscitos, referendos eletrônicos, mas também de envio de propostas, da fiscalização da res pública, uma série de aplicativos hoje que são utilizados, né, nos governos para que as pessoas possam interagir com a máquina pública. Então, evidentemente, essa democracia do futuro, né, trazendo esse patamar participativo por meio da tecnologia, ela, de certa maneira, criou a exigibilidade, né, de que esta cidadania esteja incluída nestes mecanismos odiernos, né, de fiscalização. A concretização deste papel impulsionador da e-democracy, evidentemente, impõe a todos nós, doutora Patrícia, inúmeros desafios. Os riscos de exclusão, como já falei logo no início da minha fala, a sobrecarga da informação na medida em que o cidadão acaba ficando incapaz de processar, né, um conjunto tão pujante de informações, filtros bolha, né, que são esse conjunto de dados gerados, né, pelos mecanismos algorítmicos, de certa forma, a fragmentação dos grupos, uma polarização, uma falta de engajamento maior fora das redes. As pessoas passaram, de certa maneira, a restringir sua participação, o seu engajamento nas redes sociais, esvaziando o diálogo presencial, que às vezes também é muito necessário, né, nos embates
democráticos para o alcance de determinados resultados. Uma tecnização muito forte do debate, na medida em que as pessoas que não estejam, né, incluídos, vamos dizer assim, neste aparato tecnológico, lembrando que a própria internet possui uma arquitetura própria, né, reguladora desses comportamentos, desses interesses humanos, acabam resultando, doutora Patrícia, em óbices a esse pleno acesso da informação, a autonomia dos indivíduos, a liberdade de expressão, em especial a salvaguarda também de alguns resquícios de privacidade. A senhora Patrícia, professora de Direito Civil, né, sempre é uma preocupação muito grande a problemática da privacidade, ainda que em pequenos resquícios que ainda sobram às sociedades neste contexto da atualidade. Mas esses avanços alcançados com as novas tecnologias, no que tange a participação dos cidadãos, eles não podem ser desmerecidos, né? Essa concepção da e-democracy adequada ao contexto democrático, né? O uso da internet por uma perspectiva participativa, inclusiva, é muito desejável, né? Um princípio jurídico constitucional de implantação dessa modalidade de democracia demanda também o desenvolvimento desse íter legislativo por um legislador que tenha vontade política para, digamos assim, fomentar este vetor na sociedade atual. Nós temos que ressaltar o perigo também de dar aos internautas que sejam ativistas cibernéticos. Vejam vocês que, para mim, esse é um ponto cardeal. O perigo de dar a estes internautas ativistas cibernéticos, às vezes, mais representação e mais importância política do que, de fato, eles têm na sociedade, e, de fato, eles verdadeiramente têm. Hoje, muitos desses ativistas eles são impulsionados a toda uma máquina de robôs, né, que fazem lobbies virtuais. Nós temos que analisar juridicamente também ainda as interseções desse ativismo com a obrigação de se relacionar eletronicamente com os poderes públicos, com os poderes constituídos do Estado. E aqui vale lembrar o necessário exame de possíveis discriminações que podem nos fazer supor certas vantagens desfrutadas pelos internautas e, por fim, também a existência de uma ius communicationis, né, um direito de acesso efetivo aos meios eletrônicos, que seria, então, premissa dessa ideia contemporânea da e-democracy, né? As normas atuais, as exigibilidades de transparência impostas pelos poderes públicos ainda precisam avançar muito. Não vejo, por enquanto, o resultado como muito positivo, mas estamos caminhando, né? Muitas vezes a problemática se contrasta com obrigações importantes que nos são impostas no âmbito privado. E, nesse contexto, nós temos que pensar em muitas propostas normativas que hoje se colocam em xeque. Ainda também o fenômeno pujante de apoios a iniciativas legislativas populares de leis, o próprio direito constitucional de petição, que é pouco usado, no caso virtual, né, as próprias petições eletrônicas. Então, esse nexo, né, da democracia, né, da e-democracy, da democracia por essa perspectiva, né, com a tecnologia de informação, ela visa, evidentemente, tem como esteio o alcance de uma maior participação por essa democracia virtual, por essa ciberdemocracia. Mas, por outro lado, é importante, né, que se diga, Patrícia, que os mesmos problemas que a gente assistia, né, nos paradigmas tradicionais, eles também são revelados, né, nessa nova proposta, nessa nova conjuntura tecnológica, evidentemente, adequados a esta realidade cibernética, né? Evidentemente, a
as demagogias, né, os problemas que a democracia vivia, né, no campo da tradição, a própria democracia não se encerrando no voto e muito menos no voto eletrônico, né? Tudo isso, na verdade, nos leva a uma perspectiva de que a democracia, ela, de certa forma, ela precisa estar muito mais alinhada com o que sempre dissemos, que são impulsionamentos educacionais que deverão ser feitos na sociedade, né, pela perspectiva da tradição ou pela perspectiva destes caminhos mais inovadores, né? Evidentemente, as vantagens, né, do impulsionamento dessa democracia numa governança mais enxuta são muitas, né? Como já disse, na participação dos cidadãos, no governo eletrônico, a eficácia, né, no funcionamento dos sistemas, dos mecanismos, a eficiência, buscando menor custo para a administração, a transparência, a comodidade do cidadão que de casa pode tudo fazer, o pluralismo, né, que não pode ser esquecido nesses filtros, uma participação, uma cultura participativa que às vezes até inclui pessoas que outrora, Patrícia, em outras conjunturas, como os idosos, como até pessoas portadoras de determinadas, né, deficiências, não estariam incluídas, né? E que esses mecanismos podem trazer uma estruturação, né, se estivermos trabalhando numa perspectiva da democracia educada, né, da democracia incorporada por valores desejáveis, aí sim traremos uma inclusão, uma participação política, um ativismo de idosos, né, de pessoas também que outrora não teriam, né, uma participação mais pujante. E falarei um pouco da questão da governança, né? Estamos falando desta perspectiva da democracia cibernética, da e-democracy, mas o imperativo, né, do artigo 37 da Constituição Brasileira não pode ser esquecido. A questão da publicidade é um elemento cardeal que rege a administração pública. E isto, acho, ao meu sentir, que a e-democracy, né, ela traz, né, para as democracias atuais a possibilidade, se bem conduzida, de valores de transparência, de permeabilidade, né, na atuação do serviço público, inserindo-se, evidentemente, sempre a cláusula do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Essa concepção do controle do poder político, ou mais precisamente, para lembrarmos aí de Karl Loewenstein, né, o controle dos detentores do poder, ele está e sempre foi muito intrinsecamente ligado à ideia de transparência. Temos que buscar uma correta compreensão dos contornos jurídicos e as implicações práticas na formação de um Estado democrático de direito, que passam necessariamente pelo estudo da accountability, notadamente no processo de transição de um poder de fato para um poder de direito, e, evidentemente, com a despersonalização do poder. Essa perspectiva da accountability, né, é muito importante para a ideia de transparência, para a possibilidade de obtenção pelos cidadãos, através da e-democracy, de uma informação honesta, né? Hoje, o dever fundamental da accountability pública, né, que é esse conjunto de mecanismos, de procedimentos que levam os governantes a prestarem contas, né, de forma permanente com os resultados das suas ações, garante, de fato, muita transparência, uma exposição clara e uma exposição mais segura de políticas públicas. A doutora Patrícia sabe que venho, né, de uma experiência muito forte no direito eleitoral, do qual, né, além de professora, fui advogada há 30 anos ininterruptos e nunca advoguei em outra área que não fosse essa. E eu vi,
o quanto a questão, sobretudo, da prestação de contas evoluiu imensamente nesta área do direito. De fato, Patrícia, hoje você tem um controle de contas espetacular, né, nas prestações de contas eleitorais. Né? Você tem um controle permanente, ele é feito em tempo real. Qualquer cidadão pode chegar e controlar. Eu, nessas últimas eleições, eu fiz uma doação e a doação não aparecia. E eu liguei lá para a pessoa que era responsável pelas contas de campanha de um determinado candidato. Eu falei, cadê meu dinheiro? O dinheiro que eu dei para vocês. Aí eles, não, doutora Vânia, é porque nós tivemos que fazer uma retificadora, mas no máximo em 48 horas, né, este valor vai aparecer. Então, quer dizer, todos estão vendo, todos estão controlando, né? Isso é uma coisa muito positiva, né? Você ter essa transparência, né? Sempre por uma perspectiva de controle, de sistema de freios e contrapesos, de accountability, né? De fiscalização. Isso pode nos gerar, em termos de governança, uma transparência grande nas ações governamentais, gerando, né, uma constante avaliação pelos cidadãos da efetividade das políticas públicas que são implementadas, o controle dos gastos públicos. Por que meu prefeito, por exemplo, está gastando essa enormidade, né, de recursos numa coisa que também não é tão importante para a gente? Hoje você já vê, com tudo que a gente ainda precisa caminhar muito no Brasil, mas a cobrança, eu digo a vocês, porque advogo na política de vida inteira, hoje a cobrança dos cidadãos é muito maior. Né? Por que o prefeito está gastando este dinheiro em determinada coisa? As redes sociais ajudam. Porque aquilo, né, Patrícia? Todo mundo gosta de botar tudo na rede social. Então, às vezes, também não deve, né? Então, está todo mundo olhando, está todo mundo vendo, está todo mundo controlando. Então, essa transparência das ações governamentais, das secretarias, né, é alçada a direito fundamental do cidadão, que detém a prerrogativa dele mesmo avaliar a gestão pública e ele mesmo poder também influenciar essa gestão pública. O princípio democrático também deve ser lembrado, porque ele traduz, né, a participação ativa do cidadão, instrumentalizado, né, através do direito à transparência, que se impõe além da escolha, além do voto, né, mas no processo de construção coletiva, de tomada de decisões políticas, o que vai, de certa maneira, desaguar, né, de forma mais atuante na ideia do povo como titular do poder político, no dever do representante eleito de prestar contas de sua gestão pública. Né? É esse regime, né, democrático adotado, né, pelos países que abraçam a ideia da melhor democracia na sua estrutura política, otimizando a implementação desses postulados. A temporariedade, né, do poder é fundamental, isso, evidentemente, é um dos elementos cardeais da democracia, né? A eletividade do governo. Eu não gosto de fazer apresentações, né, que sejam tendenciosas ou com posicionamento político. Todos me conhecem, eu gosto sempre de me manter numa perspectiva acadêmica muito bem traçada, mas o mundo assistiu, né, recentemente, na semana passada, né, as dificuldades, né, do Trump em largar o osso, né, como nós dizemos na gíria. Né? O poder ele precisa ser trabalhado por aqueles que o detêm como algo transitório, como algo que não lhe pertence, né? Como algo que não está entranhado. É difícil, às vezes, para o político, principalmente para o político, Patrícia, que detenha
bolsões, né, de apoiadores, né, que tenham um poder muito forte eleitoral, mas a transitoriedade do poder ele é um elemento sine qua non da democracia. Vejam a confusão aí nos Estados Unidos, porque o homem não queria largar o poder, não queria reconhecer a vitória, né, de outro grupo. Isso é muito ruim, né? Então, a temporariedade, a eletividade, né, a mudança do governo, né, sempre submetendo ao crivo popular. Eu sou uma pessoa assim, que vejo sempre com muita serenidade até as más escolhas governamentais. Porque o povo também aprende sofrendo, né, com as suas escolhas. Você erra e volta a buscar uma outra alternativa. O que não pode é deixar de ter a possibilidade, né, da troca, né, a possibilidade de você manter um governo ou trocar outro governo, senão vira ditadura. Então, como formas e sistemas de governo democráticos que privilegiam, evidentemente, uma equilibrada separação das funções governamentais, nós temos que sempre ter em vista, em termos de governança para qualquer poder, inclusive para o poder judiciário, a ideia da accountability pública, né, como uma governança qualificada, como uma governança do futuro, como uma governança impulsionada por esses aspectos, né, da e-democracy, por esses aspectos tecnológicos que vão, de certa maneira, atender mais ou menos o interesse da coletividade, sancioná-los apropriadamente, né, tornando um governo mais ou menos accountable, né? Então, essas atividades governamentais, numa ideia de governança, né, participativa, impulsionada pela e-democracy, elas se expandem e aumentam, né, a intervenção do governo na vida do cidadão e também a participação do cidadão na vida governamental, preservando direitos democráticos, gerando um controle efetivo de uma cidadania organizada. Vejam o termo que eu estou usando: cidadania organizada, né? Não é esses bolsões, né, de milícia de pressão. Porque uma sociedade desmobilizada, evidentemente, não será capaz de garantir a accountability para governo algum, mas também os grupos de pressão, sobretudo, né, da pressão das ruas, não podem fazer valer, né, o interesse, né, do grupo X ou Y ou Z, sem que sejam respeitadas as normatividades incertas na Constituição da República. Então, este exercício, né, de governança é determinado também pela qualidade das relações entre governo e cidadãos, ou seja, entre a burocracia pública e o que, no direito romano, né, homenageando a professora Patrícia, nossa civilista, os políticos chamavam da clientela, né? Então, essa accountability entendida, né, por esses procedimentos e mecanismos pode ser trabalhada tanto de forma horizontal como vertical, emanada mais apropriadamente da ciência política, se articulando como uma forma eleitoral de exercício de controle sobre a atuação e a performance dos agentes públicos, né? Nessa dimensão da accountability, nós estamos aí, evidentemente, muito ligados ao princípio democrático. Eu costumo ensinar, né, e tenho essa posição em escritos publicados, de que a organização política democrática é o que caracteriza constitucionalmente o princípio democrático. Nós teremos o princípio democrático efetivado com a organização de uma governança democrática, de forma que todos possam participar ativamente na construção, como já dizia ainda há pouco, deste momento
de tomada de decisão política pela sua livre expressão de vontade. E, por sua vez, no plano horizontal da accountability, é exatamente a integração da rotina, né, do dia a dia, né, da administração pública em geral. É o que nós podemos chamar de controle estável, controle permanente da rotina, que corre ao lado, que dá subsídios ao juízo a ser exercido no momento político, no momento eleitoral. Então, uma gestão transparente implica não somente o pronto atendimento das demandas dos cidadãos. Isso seria muito pouco, né? O que se busca, de fato, para concretizar esta ideia da governança do futuro pela e-democracy, é uma administração pública que fomente, de fato, a participação da sociedade por meio de uma atuação propositiva, por meio de uma atuação proativa e espontânea e pautada, sobretudo, não poderia deixar de dizer isso, na ética. Hoje, a palavra integridade tem que estar norteando os nossos debates. Na ética, em que o próprio serviço público seja visto de forma correta, íntegra, como uma extensão da cidadania, motivado por um desejo de servir aos outros, por um desejo de lograr objetivos públicos louváveis e desejáveis. Esse dever de transparência, né, relacionando-se com a ideia da accountability, traz também alguns valores que eu vou citar aqui, não temos tempo para trabalhá-los com mais acuidade, mas é a responsabilidade, a responsabilização, a respondibilidade, né? A responsabilidade, né, assumida frente aos outros, e a responsabilização referindo-se a uma relação em que o sujeito ele tem compromissos, tem obrigações assumidas, é submetido também por outros, né? Um processo de exigência pontual de prestação de contas. A respondibilidade, aí nós estamos falando do ato, do efeito de prestar contas em razão de um acordo implícito, formalizado, buscando resultados de responsabilidade assumida. Nesse caso, da parte do próprio agente público, há um desejo, há uma iniciativa, há uma vontade de prestar contas, né? Ainda que seja por um imperativo moral, uma autoexigência ética, né? Aqui vamos levantar até padrões culturais kantianos, né? Enraizados, né? Na consciência do governante. Enquanto, por sua vez, a respondibilidade seria a melhor tradução da accountability, sendo a responsabilização pela gestão o requisito mínimo que toda a sociedade deve assegurar. Essa é uma ideia, né, de transparência ativa, né, significa uma reivindicação pelo reconhecimento do importante papel dos órgãos, das entidades públicas no processo discursivo, na formação da vontade, da opinião pública. Nós não podemos, né, a emancipação da sociedade civil não pode significar o desligamento do Estado fracassado e ilegítimo, domesticado pelo interesse das grandes corporações, pelo interesse das mídias, mas, pelo contrário, exatamente a reivindicação do reconhecimento do papel das estruturas governamentais, do papel dos órgãos, das entidades públicas, nesse momento, né, tão cardeal da vida política. Então, a transparência, enquanto atributo, né, de governabilidade, de gestão pública democrática, impõe, nessa perspectiva que vos dizia da integridade, o rompimento com velhas práticas, que resultam, né, em um modo de agir pautado na crença de que o Estado é propriedade de poucos,
tratar a coisa pública como se fosse, né, coisa privada. A autêntica transparência, ela exatamente combate todo este tipo de perspectiva, gerando um padrão outro, um padrão de política, de gestão de pessoas, informações, esclarecimentos sobre as carreiras, descrição das atividades desempenhadas, atribuições e responsabilidades nos cargos, uma gestão de ética, de integridade, critérios para avaliação de desempenho, para nomeação dos cargos de gerência e assessoramento, um perfil profissional dos gestores. Nós não podemos botar um médico cuidando da educação, né? um engenheiro na cirurgia, né? Você tem que ter um perfil profissional, políticas Professora Vânia, tem que interromper um pouquinho para avisá-la que o tempo já está no limite. Eu estou terminando. Já ultrapassamos 10 minutos. Obrigada. A gente se anima, né, Patrícia? Pois é, professora, eu sei como profissional, critério de alocação, né, do pessoal, ou seja, né, direito, minha gente, para terminar, obedecendo aqui nossa presidente de mesa, direito à interpretação e requer, como nos ensinava do Working, né, uma atitude autorreflexiva, uma atitude contestadora, que torne a todos, né, governantes e cidadãos, que torne a cada cidadão responsável por seus compromissos públicos perante a sociedade. Se nós, cada cidadão, né, já começasse, né, pela assunção desses compromissos com a sociedade, com os princípios por ela compartilhados, por esses compromissos que dela exigem, já ajudaria muita coisa, né? Nós temos que ter, de fato, né, no horizonte que nós temos que buscar para uma governança qualificada e para uma democracia educada, uma comunidade de princípios e valores que não devem jamais ser esquecidos. Bons princípios e bons valores adequados a uma perspectiva de integridade. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora Vânia, pelas brilhantes palavras. Meus parabéns pela palestra, é sempre uma alegria ouvi-la. Infelizmente, fui obrigada a interrompê-la, porque temos aqui um tempo bastante cronometrado. Dando sequência aos nossos trabalhos, iniciaremos as apresentações dos autores dos artigos e vamos chamar a Luísa de Medeiros Trindade. A Luísa é ligada ao Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e, juntamente com o Marcos Félix Jobim, ligado à PUC do Rio Grande do Sul, vai expor a seguinte apresentação: a mitigação da teoria da nulidade na ação direta de inconstitucionalidade. Com a palavra, a Luísa. Luísa. Parece que a Luísa estava com um problema na conexão da internet. Não sei se está foi. Eu não estava conseguindo ligar o meu áudio. Ok, Luísa, se você puder habilitar sua câmera também. Você está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Professora Patrícia, eu até ele ia avisar. Eu tô com 10% de bateria no meu celular e tentando economizar ao máximo. Sem problemas, Luísa. Então, pode começar brevemente a sua apresentação para que dê tempo de ouvirmos aí o seu relato. Perfeito. Muito obrigada, professora Patrícia. Cumprimento a senhora, a professora Vânia e aos demais que me ouvem hoje. E eu venho aqui, então, apresentar o artigo que foi produzido em coautoria com o professor Marco Félix Jobim e que diz respeito ao tema da mitigação da teoria da nulidade na ação direta de inconstitucionalidade. Bom, dando início, para contextualizar, o artigo ele se pauta em uma das grandes discussões existentes no âmago do controle de constitucionalidade concentrado e que diz justamente respeito aos já perpetuados efeitos de uma lei que posteriormente venha a ser declarada inconstitucional.
Isso tudo porque a decisão que é emanada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ela enseja, né, a priori, como nós vamos ver mais a fundo ao longo da explanação, a nulidade da lei ab initio, o que retira, então, retroativamente, a validade de todos os atos que são praticados em consonância com aquele instrumento normativo. Mas os efeitos da retirada do ordenamento jurídico de uma lei que já produziu efeitos e já gerou expectativas juridicamente tuteladas, por vezes, acaba também por fragilizar garantias que são essenciais, né, ao Estado constitucional, como é o caso, então, da segurança jurídica. Então, dado esse contexto, buscou-se no presente artigo analisar as teorias que ventilam o controle de constitucionalidade concentrado no que tange, então, aos efeitos decorrentes da exclusão de uma lei do sistema jurídico por ser essa declarada inconstitucional, que são, então, a teoria da nulidade e da anulabilidade, e, juntamente com isso, também fazer o meio de campo com relação à jurisdição nacional. Para que fosse, então, possível essa análise, foi fundamental que antes pudessem ser devidamente compreendidos os 3 conceitos que atribuem vestimentas às normas, né? Que é o caso da validade, da vigência e da eficácia. Então, para isso, adotou-se a teoria de Kelsen, porque, querendo ou não, é um jurista amplamente conhecido também pelo seu estudo acerca dos efeitos da declaração de constitucionalidade da norma. Então, rapidamente, né, em suma, para Kelsen, validade seria o sinônimo de existência e pertencimento. Uma norma existente pertence a um determinado sistema e, portanto, é válida. Já a vigência, Kelsen compreende que seria, na verdade, um sinônimo da validade, né? Sendo uma norma especificamente existente, ela também deverá ser vigente. E, por fim, a eficácia, ela seria basicamente uma condição mínima para que... Então, a norma poderia vir a ser invalidada a partir do seu desuso. Mas, além dessa circunstância, há também situações em que se verifica, em momento posterior ao termo inicial da existência da norma, que esta teria sido produzida, né, a priori, em dissonância com normas esculpidas na Constituição, violando fundamentos que são inerentes à concepção de validade. No caso, por exemplo, a edição com respaldo em norma superior. Então, para isso se usa, ao menos no campo de trabalho que se buscou analisar, a ação direta de inconstitucionalidade para sanar esse tipo de vício. O controle de constitucionalidade, a gente abordou um pequeno histórico, ele surge no século XX, principalmente com a influência da doutrina de Kelsen, e vai paulatinamente ultrapassando fronteiras, até que, com a edição da Emenda Constitucional 16, ele ingressa no Brasil, inaugurando um modelo híbrido de controle jurisdicional de constitucionalidade, no qual convivem o sistema concentrado e o difuso. Mas veja que, né, já tratando do direito brasileiro pós-Constituição, não foi endossada qualquer proposta de inclusão no texto constitucional de dispositivo que pudesse permitir ao STF definir se a decisão proferida em controle de constitucionalidade ela tem um efeito retroativo ou um efeito prospectivo. Luísa, desculpa te interromper, Patrícia. Eu preciso que você termine o mais rápido possível, porque é uma outra apresentadora que também está com problemas relativos à câmera, bateria, e está com um horário limitado. Então, se você puder terminar em no máximo aí 2 minutos, eu te agradeço, porque senão ela não vai conseguir participar. Claro, perfeito. Pode deixar. Bom, então, basicamente, o Constituinte de 88, não tendo endossado proposta quanto aos efeitos de uma declaração de constitucionalidade, fez com que se presumisse que o texto constitucional adotava o princípio da nulidade, através da qual a decisão ela detém natureza declaratória e o vício acarreta a nulidade da norma ab initio. Aí, então, no artigo, a gente constrói um pouco acerca da teoria da nulidade, o que ela representa, para posteriormente fazer uma crítica, né, que é com relação aos efeitos que já foram produzidos por essa norma inconstitucional.
né? Na verdade, o Estado Democrático de Direito, ele se pauta na segurança, e então a declaração de nulidade, por vezes, ela pode afastar situações na qual já foi estabelecida uma confiança por parte do cidadão. Então, por isso, na verdade, o STF ele passa a flexibilizar a teoria da nulidade, adotando, então, a teoria da anulabilidade, que encontra respaldo na obra de Kelsen, e justamente pauta-se na ideia de que há hipóteses justificadas por razões de índole constitucional, que é, por exemplo, segurança jurídica ou excepcional interesse social, na qual a negativa ao efeito representatório daquela já sedimentada teoria da nulidade não mais se justifica, né? Então, a anulabilidade da norma declarada inconstitucional, ela parece ser mais adequada e mais proporcional frente à necessidade de garantia da segurança jurídica que é inerente a um Estado democrático de direito. Resumidamente, então, rapidinho, é esse o teor do artigo. E, enfim, eu fico à disposição até a minha bateria durar a responder eventuais questionamentos, e agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que me é bastante caro. Muito obrigada, professora Patrícia. Muito obrigada, Luísa, pela apresentação. Parabéns pela apresentação, muito clara. E gostaria agora de chamar a Débora Manque Vieira. A Débora é ligada à PUC do Rio Grande do Sul e, juntamente com o Fabrício Bonvecchio, que é ligado à Universidade do Vale do Rio Sinos, a Unicinos, vai apresentar o seguinte relato: os smart contracts e o combate à corrupção em contratações públicas. Boa tarde. Não sei se estão me ouvindo bem. Sim, perfeitamente, doutor Fabrício. Bom, como já dito, então, meu nome é Fabrício Bonvecchio, eu sou advogado, eu atuo como docente e pesquisador e atualmente sou ligado ao PPGD da Unicinos e sou doutorando na Pontifícia Universidade Católica de Buenos Aires. O artigo que irei apresentar foi realizado em conjunto com a pesquisadora Débora Manque Vieira, que é ligada, ela tem sua formação última na PUC e é ligada ao Instituto Ibero-Americano de Compliance. O título é os Smart Contracts e o combate à corrupção em contratações públicas. Eu quero cumprimentar os organizadores do primeiro Seminário Interbrasileiro de Direitos Humanos, na figura da doutora Patrícia Cardoso, em Direito Constitucional e Governança Pública em Processos Tecnológicos. Também quero deixar minha saudação ao professor Fábio Veiga. Podemos dizer que a corrupção gosta de viver no submundo, para não ser notada. Ela é cometida por um grupo de beneficiários ou beneficiados que acha que quanto menos gente envolvida, melhor para que esses ilícitos não sejam facilmente descobertos. Em geral, esse grupo tem uma coordenação centralizada e sempre tenta não deixar rastros. Desta forma, a tecnologia blockchain tem sido vista como uma ferramenta capaz de ajudar no combate à corrupção nas mais diversas atividades governamentais. Sempre lembrando que tal tecnologia se caracteriza pelo gerenciamento compartilhado da rede, transparência de informações, segurança dos dados, sempre por meio de criptografia e por registros em ordem cronológica, rastreáveis e imutáveis. A tecnologia blockchain pode ser usada para o registro detalhado e cronológico de todo o processo de compras. A lista é longa e inclui várias coisas, então eu vou citar algumas etapas. A tomada de preços, da definição de características dos produtos e serviços deve atender, do contrato que vai ser assinado até o final do processo, das propostas apresentadas, de quem autorizou cada pasta de licitação e até a entrega dos produtos e onde eles foram alocados. Atualmente, os governos gastam aproximadamente 9 trilhões e meio de dólares, ou cerca de 15% do PIB global por ano, em contratos de compra. A OCDE estima que 10 a 30% do valor desses contratos é perdido por corrupção ou para a corrupção em má administração. Ao eliminar a manipulação de lances, os preços de aquisição poderiam ser reduzidos em cerca de 20%. O Fórum Econômico Mundial também experimenta a tecnologia blockchain para combater a corrupção nas compras governamentais. Há um ano, um distrito de Seul, na Coreia do Sul, implementou um esquema de avaliação de propostas baseado em blockchain, como parte de uma composição para combater a corrupção. A Organização Estatal de Compras de Armas da Coreia também está usando a transparência dos registros realizados em blockchain.
Com a tecnologia blockchain, é possível criar contratos auto-executáveis, registrados apenas por código em uma base de dados autônoma, por meio de uma plataforma de código aberto. Torna-se aí uma prova irrefutável de qualquer movimentação no período determinado, unificando os conceitos de contrato e controle, eliminando os gastos de fiscalização, que agora podem ser executados de forma automática por meio do blockchain. Também é possível que os contratantes observem o desempenho do instrumento, garantindo a prova da sua inviolabilidade e a sua rastreabilidade também. Assim como as empresas estão mais presentes na internet, o arquivamento de documentos está se tornando gradualmente, mas rapidamente, mais digital. A tendência é que os documentos sejam totalmente produzidos eletronicamente, agilizando assim os processos e reduzindo de forma drástica os custos. A solução não é colocar tudo no blockchain, mas sim as coisas que permitam um ganho de controle, transparência e de escala. Contratações públicas na atualidade são assuntos que sempre estão presentes na pauta judicial, e nos assuntos mais comentados a nível mundial, quando a pauta é corrupção. Os motivos para isso passam pela complexidade e até pelo abrandamento legislativo, e as fragilidades ligadas a informações e métodos operacionais para a contratação. Os problemas das atuais compras governamentais ainda passam pela falta de planejamento da contratação, dificuldade na especificação clara do objeto ou serviço e nos critérios mínimos de qualidade, fraca integração de sistemas, falta de integridade, deficiência e inconsistência nos cadastros de dados dos sistemas, controles fracos embutidos nos sistemas, dificuldade na segregação de funções, definição de competência, dificuldade na padronização dos processos de compras, iniciativa de compra pautada na descentralização de aquisições, dificuldade na execução do contrato, entre vários outros motivos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, já afirmou que no Brasil as fraudes em licitações públicas podem representar um aumento ou um acréscimo de até 50% dos preços nos contratos e pode representar cerca de 13% do PIB brasileiro. No âmbito dos contratos públicos, a conclusão de que os riscos de corrupção se ampliam proporcionalmente ao poder conferido aos entes estatais. Parece ser refutável o argumento de que a utilização de tal tecnologia, ou seja, blockchain, é imprescindível. Em todas as oportunidades que o agente público opta por uma decisão que reflete alguma desvantagem, ou até mesmo vantagem ao particular, isto com a blockchain estaria mais facilmente provado, e aí a prática de corrupção estaria configurada. A excessiva burocratização das licitações e contratações públicas resulta na retirada da autonomia e, consequentemente, de responsabilidade do administrador público. O sujeito que aparentemente seguiu o roteiro legalmente previsto, por mera decorrência lógica, não pode ser penalizado. Ocorre que, além de encarecer as aquisições e contratações da administração pública, a burocracia acaba protegendo os gestores mal intencionados que, escondidos sob o véu do formalismo, dissimulam a observância das etapas legalmente previstas. O gerenciamento de dinheiro público é uma área em que soluções blockchain podem ajudar de forma a minimizar as fraudes e aumentar a transparência e a responsabilidade dos entes envolvidos. Com a utilização de contratos inteligentes, é possível estabelecer que repasses de determinado programa de governo sejam efetivamente realizados somente se a transação for legítima. Afinal, na etapa preparatória das licitações, as fraudes geralmente já podem ser evidenciadas no início. Um exemplo é quando ocorre o direcionamento da peça digitalícia e tem uma empresa previamente selecionada, assim permitindo que ela, e somente ela, tenha os atributos preferíveis que se deve preencher no certame, o que se considera fraude. A tecnologia pode ajudar a aprimorar os serviços públicos, pois quando falamos em licitações e processos de concorrência para contratações governamentais, estaríamos diminuindo a chance do elemento humano causar danos ao erário. Afinal, o próprio erário irá executar todos os instrumentos contratuais, ajustar as cláusulas, elaborar uma linha de raciocínio, conferir a situação regular das empresas competidoras e até mesmo realizar o processo classificatório e eliminatório de certames. Um dos indicadores para que o uso da tecnologia seja mais adequada para esse processo é que, não diferente de outros países, o Brasil está sujeito a complexos e peculiares processos licitatórios, que exigem os requisitos de habilitação jurídica ou financeira, não esquecendo, claro, da regularidade fiscal, e onde a intervenção humana realiza a checagem de dados, o que geralmente pode ser estopim para a prática de atos legais.
Com apenas um clique, os smart contracts podem autenticar e emitir um relatório completo de forma assertiva de todos os dados, inclusive liberando instrumentos aditivos de acordo com o ritmo e acontecimento relativo àquela contratação. Com isso, fica muito claro, através do estudo que a gente realizou e continua realizando em cima das novas tecnologias, que é imprescindível e é inevitável que as novas tecnologias, no caso específico que trata esse ensaio, o blockchain, venham e sejam utilizadas dentro dos processos públicos e também privados, obviamente. Era isso, estou aqui aberto a perguntas. Muito obrigado, doutor Fabrício, parabéns pela apresentação, parabéns também, Débora, pelo trabalho. Esse tema é realmente um tema excelente, que suscita muitas perplexidades. Eu, como professora de Direito Civil, tenho um especial interesse em relação a essas transformações tecnológicas na esfera do contrato. Como qualificar algumas transformações tecnológicas, o momento de formação do contrato, como verificar o consenso. Então, vocês estão de parabéns, é um tema realmente muito relevante e vamos debater mais sobre ele ao final do painel. Com isso, eu gostaria de dar seguimento também aqui às apresentações e chamar o Cláudio Teixeira da Milano. Ele é vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e vai expor o seguinte trabalho: o uso da inteligência artificial como ferramenta para garantir uma maior eficácia pela administração pública no Brasil. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, sim, perfeitamente. Gostaria de, primeiramente, parabenizar o Iberojur e a Universidade de Pádua pela organização do evento, saudar a professora Vânia Aieta, que palestrou inicialmente, bem como a professora Patrícia Cardoso, e um especial saudação para os demais colegas que estão presentes e assistindo via YouTube. Muito bem, nós estamos percorrendo aí a quarta revolução industrial, que possui como particularidade um crescimento exponencial, um impacto profundo e sistêmico, que ainda está em seu estágio inicial. Klaus Schwab dividiu em 3 categorias a quarta revolução industrial: a física, a biológica e a digital. Na categoria física, existem 4 megatendências tecnológicas: os veículos autônomos, a impressão em 3D, a robótica avançada e os novos materiais. Com relação na categoria biológica, pode-se destacar a genética, a biologia sintética, xenotransplante, bioimpressão tridimensional e neurotecnologia. Já na terceira categoria, denominada como digital, contém a internet das coisas, a inteligência artificial, blockchain, economia compartilhada ou sob demanda. Então, para essa narrativa, a gente consegue perceber que a inteligência artificial ela consta como um dos pilares da quarta revolução industrial, causando uma grande metamorfose em diversas áreas da sociedade, na medicina, fábricas, educação, trabalho, setor financeiro, jornalismo, esporte, na área jurídica, e desse modo surge como objetivo geral do estudo analisar se a administração pública está utilizando a inteligência artificial para aumentar o seu grau de eficiência na gestão dos recursos públicos, tornando-se mais sustentável. Já o objetivo específico é verificar de que forma a administração pública está implementando o uso da inteligência artificial. Então, no artigo, na explanação, primeiramente, no item 1, eu vou abordar breves considerações sobre a inteligência artificial e a importância de sua implementação na administração pública para ganhos de eficiência e uma maior sustentabilidade na utilização dos recursos. No item 2, os impactos no uso da inteligência artificial. E no item 3, de que forma a administração pública no Brasil já está fazendo uso dessa importante ferramenta para a garantia dos direitos fundamentais da população. Muito bem, o professor Juarez Freitas afirma que o uso da inteligência artificial pela administração pública irá favorecer o advento do Estado sustentável, não mais analógico, nem condescendente com assimetrias informacionais e abusos do poder dominante, entre outras falhas comportamentais. Mas que a inteligência artificial ela deve ser regulada, pois a sua utilização será imensa e a decisão tomada pelo algoritmo precisa assegurar ecossistemas explicáveis, abertos, democráticos, seguros, reversíveis, humanamente supervisionados e, em uma palavra, sustentáveis. Então, o conceito de inteligência artificial
poderíamos dizer assim, é um conjunto de algoritmos programados de ordem a cumprir objetivos específicos, sendo um sistema adaptável, relativamente autônomo, emulatório da decisão humana. Diferentemente da automação, que executa ordens, a inteligência artificial ela possui certa autonomia e adaptabilidade nas decisões algorítmicas, características ampliadas pela imensa capacidade de processamento e armazenamento de dados, em virtude da operação inteligente, que se efetua escolhas em processos avaliativos. Então, os algoritmos, eles obedecem a regras, mas também tomam decisões aprendendo sozinhos sobre os dados coligidos. Os algoritmos, eles mudam nossa percepção do mundo, afetam o nosso comportamento, influenciando decisões, e são importante fonte de ordem social. Então, os algoritmos, eles monitoram nosso comportamento e interesses, prevendo as nossas necessidades e ações futuras, alavancando com base no cruzamento dos dados o sucesso econômico dos produtos e serviços. Aqui, eu passo já para o item 2, né, dos impactos do uso da inteligência artificial na administração pública. A gente teve um grande avanço do uso massivo das tecnologias em razão da pandemia do Covid-19 no nosso dia a dia, e é preciso saber em que grau a sociedade será impactada, né? No direito administrativo, costumeiramente tido por imutável e perene, em razão da sua principiologia própria, está sendo bombardeado por constantes transformações que almejam, e com razão, trazer mais eficiência e controle de administração pública. Então, em agosto agora de 2020, o Conselho da Justiça Federal, na primeira jornada de direito administrativo, aprovou o enunciado número 12, que estabelece o seguinte: a decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de invalidação. Então, assim, é sabido, né, que toda decisão administrativa, ela precisa ser motivada, nos termos do artigo 50 da Lei 9.784 de 99. Por outro lado, o uso da tecnologia, em especial da inteligência artificial, na prolação dessas decisões administrativas é algo inovador. Então, esse enunciado, número 12, fixa como critério a decisão administrativa não seja apenas motivada, mas que seja suficientemente motivada. Então, é preciso ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu no artigo 20 que o titular desses dados tem direito a solicitar a revisão de decisão tomadas unicamente com base em tratamentos automatizados de dados, pessoas que afetam seus interesses. Já o parágrafo 1º desse mesmo artigo 20 refere que o controlador deverá fornecer sempre que solicitado informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados na decisão automatizada. Então, assim, não restam dúvidas, né, que os avanços tecnológicos estão trazendo grandes impactos para a sociedade. A inteligência artificial, em funções administrativas, traz como impactos positivos a redução dos custos, ganhos em eficiência, desbloqueio de inovações, oportunizando pequenas empresas, né, as startups, suas criações, e a diminuição da corrupção. Por outro lado, os impactos negativos apontados são perda de trabalho, prestação de conta e responsabilidade, mudanças legais, relatos financeiros, riscos e automação do trabalho. Passando já para o item 3, né, do uso, de que forma a inteligência artificial está sendo utilizada, né, pela administração pública, nós temos um exemplo aqui no município de Porto Alegre, que a prefeitura firmou um convênio com a 99 Táxi para monitorar a fluidez do trânsito, ou seja, através das informações dos GPS utilizados pelos motoristas, a empresa pública de transporte recebe esses dados e acaba aumentando ou diminuindo o tempo dos semáforos, e aí isso melhora a fluidez no trânsito. No Distrito Federal, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento passou a usar a inteligência artificial para apoiar a gestão de recursos hídricos, evitando racionamento e perdas de estiagem. Aí nós temos na área jurídica, né, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que utiliza o sistema Luiza para gerenciar os processos jurídicos de massa, e a Advocacia Geral da União também utiliza o sistema Sapiens. O Tribunal de Contas da União está utilizando o sistema ALICE, que analisa de forma automatizada os editais de licitação e atas de pregão eletrônico com a finalidade de apurar existências de irregularidades. O Tribunal de Contas também possui o sistema de orientação sobre fatos e indícios para o auditor, apelidado como Sofia, e o monitoramento integrado de controle e aquisições, apelidado de Mônica. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tornou-se referência nacional a desenvolver um sistema de inteligência artificial
que se denomina IRIS, que é indicador de riscos, e o Tribunal de Contas de Goiás utiliza um sistema para analisar para análise desses dados e constatar se os gastos com publicidade em dotações que deveriam ser utilizados para saúde e educação. Então, a inteligência artificial, ela garantirá que o Estado e seus agentes efetuem as melhores escolhas racionalmente, observando o direito fundamental à boa administração, ou seja, o direito à imparcialidade, à transparência, à prevenção e precaução, à proporcionalidade, à motivação congruente, à eficiência, à eficácia e à probidade, garantindo o uso correto dos recursos públicos, sempre escassos, de maneira sustentável. É importante também trazer que o Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, de 2005, refere que a má gestão ocorre quando um órgão público não age de acordo com as regras ou princípios que deve seguir. Isto é, conforme analisado, em uma sociedade cada vez mais digital ou tecnológica, é de extrema importância que a administração pública inclua essas ferramentas em seu dia a dia, respondendo de forma adequada, rápida e ágil às demandas do século XXI. Então, concluindo aqui, é importante ressaltar, né, que o Estado atingir todos esses benefícios trazidos pelo uso da inteligência artificial, o algoritmo não pode trazer vieses discriminatórios. Né? É necessária a regulação de seu uso, e isso tem sido debatido de forma intensa em todos os lugares do mundo, em especial na União Europeia e na OCDE. No Brasil, existem 3 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre o tema, e todos eles buscam fazer com que o uso da inteligência artificial respeite a dignidade humana, a liberdade, a democracia e a igualdade, os direitos humanos, a pluralidade e a diversidade, a garantia de proteção da privacidade dos dados, a transparência, a confiabilidade e a possibilidade de auditoria dos sistemas e a supervisão humana. Ou seja, a inteligência artificial deve ser usada em defesa e em favor do ser humano, cabendo ao Estado regular o seu uso de forma estratégica, garantindo a preservação dos direitos fundamentais. Aqui eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para a professora Patrícia. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Cláudio. Parabéns pela apresentação. O tema é interessantíssimo, de suprema relevância, e traz considerações importantes sobre os benefícios e também os malefícios da tecnologia, como muito bem a professora Vânia colocou. Temos que atentar para não perdermos o elemento humano e também para que não haja violação aos direitos fundamentais. Esse tema realmente merece ser aprofundado e discutido com bastante devagar. Parabéns pela apresentação. E dando sequência aos nossos trabalhos, eu chamo o Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves. Ele é vinculado ao IBMEC e trará a seguinte exposição: a exigência de programas de integridade nas contratações públicas brasileiras, das normas estaduais à nova lei de licitações. Bom, boa tarde, professora Patrícia, boa tarde, professora Vânia. Parabéns pela excelente exposição, muito boa, muito profunda. Obrigado ao Iberojur por mais um congresso, é uma alegria mais uma vez participar aqui, ainda que virtualmente dessa vez, né, com todas as restrições que nós temos vivido, mas é uma alegria. Bom, meu trabalho ele vai dizer, como a professora Patrícia acabou de mencionar, sobre os programas de integridade nas contratações públicas. No nosso contexto político e econômico no Brasil, especialmente nos últimos anos, com o advento da lei anticorrupção e de outras normas que nós tivemos no nosso ordenamento jurídico nesses últimos anos, ele vem trazendo a busca pela integridade corporativa, e nesse contexto os programas de compliance surgem como uma alternativa extremamente relevante para se garantir que haja uma busca da construção dessa cultura ética no nosso país. Dentro de todo esse contexto geral, e aqui eu não vou me alongar nesse contexto, nós vemos o decreto 8415, que regulamenta a lei de corrupção, trazendo pela primeira vez no Brasil o que seria um programa de compliance, um programa de integridade, mais especificamente, já que estamos falando de compliance e de corrupção, que podemos considerar efetivo. O artigo 42 do decreto vai trazer, e também peço licença para não me estender em cada um desses aspectos, quem tiver interesse depois pode ver no artigo, nós temos lá 16 elementos que são chaves para que um programa de compliance seja efetivo. Dentro de todos esses elementos, nós vemos uma conversa muito grande com a relação entre o público e o privado.
nós vemos que há um diálogo constante, uma preocupação do legislador, especialmente nessa relação entre o público e o privado. Então, com vistas a garantir uma maior efetividade desses programas de compliance que a legislação passa a exigir, ainda que sob um aspecto punitivista, ainda que como um abrandamento de sanções na lei anticorrupção, alguns estados começaram a editar normas internas prevendo a exigência de programas de integridade para as contratações públicas. A primeira lei ela é do estado do Rio de Janeiro, vem de 2017, e vai exigir que as empresas que contratam com a administração pública a partir de determinado valor tenham um programa de integridade. Essa se seguem diversas leis estaduais, como do Espírito Santo, do Distrito Federal, do Mato Grosso, algumas especificamente falando sobre um programa de integridade na contratação, algumas após a contratação, algumas durante o processo licitatório, enfim. Nós vemos uma certa divergência entre os estados na forma como viabilizar e em como fazer com que esse programa de integridade seja realmente implementado para essas empresas que contratam com a administração. Mais recentemente, nós temos aí a nova lei de licitações que está com a sanção presidencial, deve vir nos próximos dias. E o legislador do Congresso Nacional, atento a essa preocupação, fez inserir na nova lei de licitações a obrigatoriedade de implementação num prazo de 6 meses para todos os particulares que contratarem com a administração também a partir de determinado valor, né, as contratações de grande vulto, assim chamadas, para que essas empresas também implementem seus programas de integridade. Essa previsão do legislador ela é muito salutar. Primeiro, porque, como eu acabei de dizer, nós temos uma divergência nas legislações estaduais. Cada estado vai tratar a questão de uma forma. E, como nós sabemos, a União tem a competência para legislar de forma específica sobre licitações e contratos administrativos. Então, é salutar que venha uma regulamentação em nível federal que provavelmente vai trazer mais segurança jurídica e podemos ter uma diretriz clara sobre como a matéria vai ser regulamentada no nosso país. Fico à disposição para eventuais dúvidas e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Gabriel, pela sua exposição. Parabéns pela sua exposição também. Esse tema dos programas de integridade é muito atual, muito importante. Outro tema que merece grande aprofundamento, que vem sendo discutido na administração, seja na administração pública, seja na administração também de empresas aqui no Brasil. Então, dando seguimento aos nossos debates e também às apresentações, chamo agora a Grace Kelly dos Santos Silva e o Samuel Sampaio Evangelista, ambos ligados à Universidade Lusófona do Porto. E eles falarão sobre um estudo sobre a competência do júri na adjudicação dos contratos públicos em Portugal. Grace e Samuel, vocês estão disponíveis? Grace está aí. Eu não consigo te ouvir, Grace. O Gabriel está com o microfone também silenciado. Acho que vocês precisam habilitar o microfone. Samuel, desculpa. Só aguardando a doutora Grace. Acho que ela está com algum problema no áudio. Sim. Ela vai começar a apresentação? Sim. Ok. Grace, nós não conseguimos te ouvir. Nós conseguimos te ver, mas não conseguimos te ouvir. Samuel? Será que você não quer começar? Eu não sei o que está acontecendo com a Grace. Você pode verificar com ela? Já estou tentando falar com ela aqui. Acho que então nós podemos, se for o caso... Ela apareceu. Ela está falando, porém eu não consigo ouvi-la. Está no mudo.
Os demais ouvem? Escrevam aqui no chat, por favor. Grace, eu acredito que você esteja com o microfone mudo. Ninguém está ouvindo. Bom, nós podemos fazer o seguinte, caso o problema não se resolva, seria melhor chamar o próximo expositor e, posteriormente, chamar a Grace e o Samuel. Eu gostaria de saber se o Fábio Tureta e o Adriano Coutinho estão prontos e poderiam falar. Podem responder no chat, por favor, porque aí eu posso inverter a ordem das apresentações. Assim, a Grace parece que agora conseguiu resolver o problema. Pode falar alguma coisa, Grace, para verificar se te ouve? Nós continuamos sem te ouvir. Nós não te ouvimos. Bom, então, eu acho melhor, Samuel, fazermos o seguinte. Você pode fazer um teste com a Grace e eu chamo a próxima dupla, pode ser? Talvez valha a pena entrar e sair da sala. Enquanto isso, eu poderia chamar o Fábio e o Adriano. Parece que eles já estão prontos. Eu não consigo falar mais com a Grace nem com o Samuel. Samuel, você está disponível? Ok, ele respondeu aqui que eu posso fazer isso. Então, dando sequência às apresentações, vamos inverter aqui a nossa pauta e vamos chamar o Fábio Tureta, que é ligado à Universidade Estadual de Londrina, e o Adriano Marteleto Goldinho, que é ligado à Universidade Federal da Paraíba. E ambos vão falar sobre a força normativa da Constituição na visão de Conrad Hesse e sua influência no pensamento constitucional brasileiro. Com a palavra, o Fábio, e vocês têm 10 minutos. Caso queiram dividir a apresentação, 5 minutos para cada um. Ok. Eu agradeço a oportunidade, professora Patrícia Cardoso, professora doutora Vânia, que tão bem apresentou, e a todos os colegas, os membros do Iberojur, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou advogado aqui no Paraná, sou advogado civilista, sou mestrando pela UEL, uma linha específica de pesquisa na constitucionalização dos direitos civis. E a matéria que nós propusemos para o evento de hoje é uma análise a respeito da força normativa da Constituição na visão de Conrad Hesse e sua influência no pensamento constitucional brasileiro. E, na realidade, o cerne do trabalho ele começa muito antes do evento que desencadeou essa linha de pensamento desse tão importante constitucionalista alemão, o professor Hesse. Ele se inicia, na realidade, com a apresentação do pensamento constitucional de Ferdinand Lassalle, na Alemanha também, mas em 1862, 100 anos anteriores à apresentação da aula tão famosa do professor Conrad Hesse. Na realidade, o pensamento de Ferdinand Lassalle se concentrava na ideia de que, para que houvesse no texto constitucional uma real viabilidade, esse deveria rigidamente se amoldar à realidade vigente no país, de maneira a não causar grandes dificuldades em sua implementação. Ao passo que, em 1959, na Universidade de Freiburg, o professor Conrad Hesse se manifesta em uma antítese a essa linha de pensamento, defendendo que
a Constituição, na realidade, é consubstancialização da vontade popular de mudança, de conquista de espaço vital, de conquista de espaço cidadão, protegido esse espaço do arbítrio do governante. Segundo Hess, a força constitucional não reside em sua vinculação obrigatória, mas sim na voluntariedade do povo que a desejou, do povo que a produziu, lhe deu vigência e a segue como um exercício de direito, não como uma obrigação incômoda. Sua efetividade constitucional reside na melhoria e no desenvolvimento da qualidade de vida da população, na compreensão de que se trata de penhor necessário para a manutenção de bem-estar social das atuais e futuras gerações. O que se verifica na tese de Hess é claramente um processo de feitura constitucional que se amolda muito bem ao que nós observamos no processo de 1887 a 88 no Brasil. O fato de a existência da Constituição não ser uma realidade autônoma ou alheia à realidade, mas sua essência reside exatamente em sua vigência, na capacidade que ela tem de produzir alterações históricas. A dinamicidade da Constituição reside no contexto histórico de planejamento social em um largo futuro. Perspectivas de avanços sociais que se perfazem no tear de um tecido social muito maior e prospectivo do que o propriamente momentâneo. Em 1992, o constitucionalista italiano Zabriskie fez um questionamento muito pertinente, que se concretizou em uma obra literária que se chama I diritti degli uomini dipendono dalla legge. E nós, pretensiosamente, completamos: e a lei, para ser efetiva, depende dos direitos positivados pelos homens? É certo que a Constituição é um expoente maior da positivação de princípios e valores sociais, caros a uma sociedade. No entanto, tais valores existem e são respeitados voluntariosamente por essa sociedade. A conjuração de tais valores, justamente desses valores, nasce a vontade constitucional. La Salle imaginava aquela formal, atacada à norma vigente, e uma outra natural, a constituição das ruas, a constituição da vida cotidiana, não podendo ambas produzirem efeitos jurídicos simultâneos, pois afetavam diretamente a vida de classes e interesses distintos. Hess, em contrário, imaginava que a vinculação da norma constitucional à vida cotidiana tornar-se-ia natural, quando essa expressasse a vontade do povo. Trata-se, ou tem-se, a implantação de uma relação de mutualismo, constante metamorfose entre a natureza da sociedade humana e a natureza da Constituição de um povo. No Brasil, a vontade constitucional surge com a rejeição da população ao sistema autoritário e ditatorial naquele então vigente. Surge o anseio de liberdade que permeou a Constituição italiana já em 1947, a portuguesa de 76, a Espanha em 78, e as constituições europeias que vieram também no resquício ou na finalização, no apagar das luzes, dos regimes ditatoriais. O anseio constitucional que nós vemos no Brasil começa a se fomentar e toma o seu corpo realmente no ano de 86, 87, reuniu mais de 10 mil pessoas sem mandato legislativo que se fizeram presentes nas reuniões de comissões legislativas e mais de 122 emendas constitucionais firmadas por 12 milhões de eleitores.
Conrad Hess, quase 30 anos antes da elaboração do primeiro texto base da Constituição vigente no Brasil, preconizava que a força vital e a eficácia da Constituição assentam-se justamente na vinculação e as tendências dominantes do seu tempo. A Constituição, por sua natureza própria, vincula-se por essa vontade. Sua norma não é imposta, mas ela é desejada. A Constituição não pode ser arbítrio, mas deve ser encontro entre a lei e a vontade popular. Seu desenvolvimento e aplicabilidade constroem-se confundindo-se com o próprio desenvolvimento da sociedade ao qual ela rege e estrutura. Indica que é justificável no espírito de fortalecimento da norma constitucional que renuncie o indivíduo a direitos e vantagens que lhes seriam, inclusive, justos, em nome da preservação de valores e princípios como a solidariedade e a justiça social, indissociáveis no Estado democrático de direito, o qual se deseja hoje pela Constituição brasileira vigente. O direito constitucional não se contradiz com sua própria natureza. Pelo contrário, são fator e consequência complementares. Tem-se como terrível engano pensar que o próprio exercício do direito constitucional não levará fatalmente ao questionamento da própria Constituição. É inerente à liberdade pela Constituição estabelecida que a ela mesma se imponham questões de reforma e atualização, o que, por absoluto, não se confunde com retrocessos, arbitrariedades ou mesmo com a abolição da mesma pelo poder irrefreado do governante. A democracia nunca está aperfeiçoada em sua totalidade, nunca está plenamente acabada. É uma construção contínua e perene. A força normativa de uma Constituição, a força vinculante de uma Constituição, a efetividade que essa produz, reside exatamente na força do pacto social que a ela deu origem. Voltando-se ao que aduz Conrad Hess em seu trabalho, a Constituição alinhou-se à vontade de Constituição e o documento pelo Constituinte produzido acolheu e consubstanciou à sociedade o que de fato já se vivenciava. O que faz a autenticidade da Constituição é a submissão do texto fundamental à vontade e à fé dos cidadãos. Nesse contexto, e já caminhando para o final, frente à breve análise que se faz no tocante à função da Constituição, o nosso ministro do STF, Celso de Mello, lecionava, em ocasião anterior, que tem-se como premente a função constitucional de desempenhar os deveres que a si são inerentes, o de velar pela integridade dos direitos fundamentais de cada um dos cidadãos aos quais a Constituição brasileira oferece proteção. A história demonstra, com fatos concretos, que não há navegação sem solavancos naturais das marés. Como não haverá mar calmo na conservação da República, justamente pela pluralidade de ideologias, pensamentos e demandas que se insurgem de forças constituintes constituídas nas relações de poder. Eu encerro agradecendo a todos que me ouviram e dizendo que é muito relevante mencionar que este evento que trata tão bem dos direitos fundamentais, essa interação entre os princípios europeus e brasileiros, são ocasião muito grata de que nós possamos analisar as nossas origens constitucionais e a vontade do nosso povo. Muito obrigado, professora Patrícia, a todos os coordenadores do evento. Muito obrigada, doutor Fábio Tureta, parabéns pela apresentação, parabéns também ao doutor Adriano pela elaboração do trabalho. Este tema da teoria constitucional é um tema sempre antigo e sempre novo.
podemos dizer assim. É um tema que sempre retorna, porque está nas bases mesmo de toda a organização constitucional. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela atualidade desse tema. E vamos dar aqui seguimento, chamando a doutora Grace Kelly, dos Santos Silva, e o Samuel Sampaio Evangelista. Ambos falarão sobre um estudo sobre a competência do júri na adjudicação dos contratos públicos em Portugal. Espero que agora consigamos ouvi-los com êxito. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim, Grace. Muito bem, te ouço muito bem, também a câmera é muito boa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todos, desejo uma boa tarde. Então, o nosso tema ele fala sobre as contratações públicas. E é importante a gente iniciar falando sobre o Decreto-Lei de número 111.000-B de 2017, que foi a lei responsável pelo Código de Contratos Públicos, né? E que entrou em vigor em janeiro de 2018. Dentro dos processos de adjudicação, é realizado um regime jurídico que concentra uma atuação nas despesas públicas, assim como o formato para contratar as obras e serviços com a intenção de suprir as necessidades administrativas. De forma geral, as pessoas coletivas que estejam classificadas como entidades adjudicantes, elas são compelidas a cumprir o que é estabelecido no CCP. Independente do objeto do contrato, os processos de administração pública, eles só iniciam após a decisão fundamentada de contratar, que qual é apenas formalizado se houver comprovada a necessidade do feito, assim como o reconhecimento do meio, do instrumento capaz de concluir essa contratação. Aí surge a figura do júri, né? A gente se pergunta o que seria o júri dentro da contratação pública em Portugal. O júri ele foi criado com a intenção de conduzir o procedimento, né? Essa figura do júri ela é fundamentada no artigo 20, número 2 do CPA, e é definido como um órgão administrativo temporário. Ou seja, ele é constituído para cada caso concreto, um verdadeiro instrutor do procedimento de adjudicação. Mas aí é importante a gente destacar que o júri ele não exerce uma função decisória final, ele é apenas um órgão interno. Aí a gente inicia falando sobre a competência do júri e o que seria o júri dentro da contratação pública. O procedimento do júri, dentro do procedimento do júri, ocorre um ciclo de contratação pública que nada mais é do que a expansão dos processos responsáveis em adquirir bens, serviços, obras no funcionalismo público de Portugal. O júri, dentro desse procedimento, dentro do procedimento de adjudicação em si, ele é definido como um órgão administrativo temporário, como eu já havia falado antes. Ele é estabelecido para cada caso concreto, de acordo com a necessidade, de forma, né, sendo responsável a conduzir o procedimento e os processos, né, a formação dos processos que individualizam cada contratação pública. E aí o júri ele exerce a função de gerir, né, essa contratação. Dentro desse sistema de adjudicação, o júri ele é visto como um órgão de exceção. A sua forma, como é que se diz? A sua fundamentação dentro do processo em si, ele é interna, né? Ela não repassa para outros órgãos ou outras contratações. Cada órgão, cada entidade que necessite fazer uma contratação, um júri para aquela contratação é criado. A autonomia de decisão não é dada ao júri, né? Ele é destinado apenas a uma função procedimental e ele elabora as decisões de caráter decisório e externo e repassa para o órgão responsável, né? Que seria a entidade adjudicante, a entidade responsável pela contratação. A gente entra no tópico 1.1 do nosso artigo, que fala sobre a competência própria do júri, que são aquelas de caráter formal, ou seja, são os atos procedimentais, o qual reproduz uma atividade de preparação das decisões que os órgãos adjudicantes irão assumir durante o procedimento de contratação. A gente tem várias atribuições, né, repassadas ao júri, como, por exemplo, publicar a lista dos candidatos, analisar e deliberar a respeito dos recursos interpostos, solicitar aos candidatos e aos concorrentes do processo de esclarecimentos, entre outros.
Interessante a gente dizer também que o júri ele possui uma natureza não vinculativa e, por esse motivo, a gente entende que as competências acima expostas, né, as competências que eu falei algumas agora, elas não são de caráter exclusivo do júri, sendo o órgão, né, o órgão que está responsável por essa contratação, que é capaz de exercer essas atribuições. A gente também fala sobre a competência delegada. O que seria a competência delegada? O órgão adjudicante, ou seja, a entidade que quer contratar, ela pode repassar ao júri alguns de seus exercícios e competências, né, das suas atribuições. Essa fundamentação dessa possibilidade está no artigo 69, número 2, e será cabível ao júri exercer as funções através de delegação do órgão que possui a competência para deliberar sobre a contratação. Existem algumas competências que elas são indelegáveis ao júri, que são exercidas sempre pelo órgão adjudicante e que não pode ser transmitida de forma alguma para o júri. Seriam elas a autonomia para ajustar as peças, liberdade para julgar erros ou omissões, aptidão para deliberar a respeito de qualificações, atribuição para realizar a decisão final, entre outras. O que seria a presença do Grace, júri? Só um minutinho, por favor. Oi? Só um minutinho, desculpa te interromper. Caso o Samuel queira falar também, você já esgotou os 5 minutos, tá? Ele teria outros 5 minutos. Não sei se ele vai apresentar também. Eu acho que só é eu mesmo. Ah, tá bom. Tá Pode bom? continuar. Obrigada. Então, tá? a condição da presença do júri no procedimento, né? E as suas exceções. A gente já entendeu que o júri ele é criado de forma temporária para cada processo, né, de contratação da administração pública portuguesa, o que difere muito da contratação pública daqui do Brasil. Se a gente fizer uma comparação pequena entre os dois, aqui dentro da contratação pública do Brasil, a gente não tem a figura do júri, né? E o que seria a condição para ter o júri e as exceções, né, dessa adjudicação? O júri ele é incluído no procedimento como uma espécie de órgão administrativo responsável por conduzir o sistema, como já dito anteriormente, e ele é, em regra, obrigatório. Só que existem algumas exceções, e são 3 as exceções que a contratação pública portuguesa pode dispensar a figura do júri. A primeira delas é conhecida como procedimento de ajuste de direito, né? Está legalmente previsto no artigo 67, número 1 do CCP, e ocorre em situações em que apenas a entidade que está contratada, né, a entidade que é convidada para participar do procedimento de contratação. Quando existe uma entidade que vai ser convidada para a contratação, o júri é dispensado, porque aí o que ele vai realizar, em regra, não seria viável para aquela contratação. Uma segunda exceção refere-se ao artigo 67, também número 3 do CCP. Esse aqui, ele fala sobre as decisões do órgão adjudicante, o quais seja a consulta prévia, o concurso público urgente. Ou seja, situações em que exista urgência, a figura do júri também pode ser dispensada. E, em terceiro lugar, há uma exceção que afeta o âmbito Leis, eu acho que travou. em que uma única proposta de empresas interessadas em realizar a contratação, a participar da contratação pública, e só uma apresenta uma proposta, a figura do júri também se faz desnecessária, e por isso ele pode ser dispensado. A estrutura da atividade exercida pelo júri é fundamentada no artigo 67, número 1, ele possui uma composição pré-estabelecida, ou seja, a própria lei deixou claro que será um órgão múltiplo, integrado por um mínimo de 3 membros efetivos, e um deles é o presidente e os demais inseridos como suplentes, sendo de responsabilidade do órgão adjudicante esta intitulação, ou seja, o órgão que está querendo contratar, né, que abre o edital para contratação, ele que é responsável pela institulação dos representantes do júri, né, do corpo do júri em si. A natureza jurídica do procedimento é de caráter meramente interna, como já falado. Os efeitos advindos do exercício das atividades desempenhadas pelo júri, elas produzem impactos dentro do procedimento de adjudicação em andamento. Ou seja,
dentro da estrutura daquela contratação, todos os efeitos que vierem da organização ou das decisões do júri, elas só sofrem impactos dentro daquela contratação específica, o que não abre margem para outras contratações públicas. O relatório final do júri está embasado no artigo 126 do CPA e traduz um resumo da trajetória do procedimento de adjudicação, que nele se propõe a decisão final, né? O relatório é, ao mesmo tempo, obrigatório e não vinculativo. Quando uma decisão final é tomada pelo órgão adjudicante, ele não pode ser, assim, feita um relatório final pelo júri. Ou seja, o órgão adjudicante, ele sempre vai tomar à frente das decisões, e o júri, ele atua como um órgão, de fato, de prestação de um tipo de serviço, né? De organização e de forma a conduzir o procedimento de contratação pública. Existe a possibilidade também de contestar a atuação do júri, né? Em termos legais, a atuação do júri poderá ser questionada mediante o próprio júri, ou seja, através de uma impugnação ou ainda por intermédio de um recurso administrativo impetrado diretamente ao órgão adjudicante. Se das empresas que estão querendo participar do procedimento tiverem alguma queixa ou não estiverem concordando com alguma atuação do júri, elas podem impetrar um questionamento dentro do próprio júri ou diretamente no órgão contratante, né? No órgão que está responsável por essa contratação aí. Assim eu termino a apresentação do nosso trabalho. A gente achou interessante esse tema porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, e aí fazer essa comparação com as contratações públicas do Brasil é muito interessante, porque a gente não tem essa figura aqui, né, nas contratações públicas do Brasil em si. Todo o procedimento de licitação que ele é conduzido de forma diferente. E é isso, eu agradeço a oportunidade e estou aberta para qualquer questionamento. Muito obrigada, Grace e Samuel, parabéns pela exposição. Muito interessante esse tema, sempre muito interessante fazer essa análise comparada. Das outras vezes em que eu participei como apresentadora nos seminários do Iberojur, eu também optei por fazer uma análise comparada de alguns institutos, que eu acredito que clarifica bastante a visão brasileira e a visão portuguesa e traz enormes contribuições para os dois países. Parabéns, aprendi bastante também com a palestra de vocês. Então, dando seguimento às nossas apresentações, eu vou chamar o Marco Ribeiro Henriques. Ele é da Nova School of Law, de Portugal, e ele vai falar um título em inglês, Narratives of Power and Law, Difficulty and Prism. Vai falar sobre esse tema e terá também 10 minutos para fazer a sua exposição. O Marco está aí? Sim. Olá a todos e a todas, muito boa tarde. Muito bom. Obrigado. É um gosto regressar aos eventos do Iberojur, cumprimento também na sua pessoa o Sr. Professor Fábio Veiga. É um gosto estar aqui no primeiro seminário brasileiro sobre direitos fundamentais e partilhar com os colegas um pouco daquilo que tem sido a minha pesquisa nos últimos anos. Eu faço doutoramento em Lisboa, na Nova School of Law, doutoramento em Direito, e tenho trabalhado numa perspectiva comparada entre Portugal e Brasil, os sistemas prisionais, nomeadamente por referência àquilo que é o trabalho prisional. Para este evento, trago aqui um pouco daquilo que são resultados preliminares de investigação, que tem muito que ver com a ligação doutrinal, com o pensamento filosófico sobre o espaço prisional, e é por isso que trago Foucault para este evento, mas encontro-me também aqui um bocadinho deslocado neste painel por culpa própria, porque de facto fiz aqui uma confusão e o meu painel era ontem, e então eu peço desde já desculpa à organização e aos colegas por de algum modo se sentirem aqui um pouco deslocado, e vou tendencialmente ser breve na minha exposição, que ainda assim não considero que seja totalmente afastada daquilo que é o tema geral deste painel, que tem muito que ver com o direito constitucional, e quando falamos de privação da liberdade, estamos a falar necessariamente de uma dimensão constitucional e de direitos fundamentais, e é nessa perspectiva que eu redesenhei um pouco aquilo que é aqui, ou que será aqui a minha exposição.
exposição essa que, muito objetivamente, como dizia eu, tem que ver com o papel de autores e da influência, sobretudo no início do século XX, que fazem uma disrupção com aquilo que era o funcionamento e a aplicação da privação de liberdade e começam a trazer novos questionamentos aos vários sistemas político-penitenciários, um pouco por todo o mundo. Em Portugal, naturalmente, e o Brasil não foram alheios, mas que, analisados até ao século XXI e ao momento em que vivemos, percebemos que existem redutos que nunca se transformaram verdadeiramente e questões que já foram levantadas no início do século XX, prisional, por Lombroso, por Ferrero, etc., sobre a condição da mulher, sobre a condição da privação da liberdade e na sua afetação da dignidade do indivíduo, etc. Todas essas questões que mais tarde Goffman e até Foucault vieram trabalhar e influenciar em alterações legislativas, percebemos que, a dado momento, estagnaram nesta reserva de alteração legislativa que não se coaduna com aquilo que é a realidade e aquilo que é a interpretação da condição da dignidade da pessoa humana. E, portanto, se isto se passa um pouco em várias frentes da vida em comunidade, no espaço prisional isto torna-se muito evidente. E no caso português, para trazer Foucault a esta discussão, dizer que Foucault, quando vem trabalhar as questões da identidade, da liberdade, da conexão da instituição com o domínio sobre aquilo que é o corpo e o pensamento do ser humano, ele vem influenciar, como eu disse há pouco, algumas alterações legislativas e que em Portugal tiveram manifesto em 79, portanto, já no advento da democracia. Importa trazer à equação que Portugal, em 74, faz uma ruptura constitucional que depois, em 76, acaba por positivar numa Constituição de direito democrática valores que anteriormente não eram muito evidentes ou sequer positivados, e é nesse advento, já mais tarde, em 79, que surge uma nova reforma no sistema prisional que vem claramente, e no seu preâmbulo isso fica muito evidente, justificar com o pensamento de, então, odiernos pensadores como Goffman, como Foucault, urgia alterar aquilo que era a influência do Estado no coartar da liberdade do indivíduo. E é nesse sentido, esta norma, apesar de ter muitos defeitos próprios da história e da contemporaneidade em que ela foi desenhada, que foi criada, o que importa trazer é que esta norma traz um conjunto de novos dispositivos, de garantias que vão sobreviver até já a 2009, quando há uma alteração de fundo e novamente baseada neste aprofundar dos direitos fundamentais da pessoa humana para aquilo que hoje, para a norma que hoje temos em vigor. E estou a falar destas duas normas porque é sobre o paradoxo que se passa entre uma e a outra, aquilo que é a influência do pensamento destes autores ali dos anos 70, do século XX, que a dado momento são entendidos como disruptivos e como a solução para a violação dos direitos humanos, direitos fundamentais e humanos das pessoas e privadas de liberdade. Elas depois, mais tarde, acabam por dar origem a uma reconfiguração desta interpretação, uma reinterpretação daquilo que são os limites da influência do Estado na liberdade do indivíduo, e no caso português nós assistimos a isso com essa reforma de 2009, que é uma reforma que se propõe, no sistema prisional, que se propõe acionar mecanismos, trazer à esfera jurídica do indivíduo mecanismos altamente garantísticos que propiciassem que o indivíduo pudesse litigar, o indivíduo privado de liberdade, pudesse litigar diretamente contra o Estado, fazendo garantir direitos fundamentais que até àquele momento não estavam exatamente positivados, não obstante a vigência da Constituição, como sabemos. Porém,
Importa também dizer, e naquilo que tem sido a minha investigação nos últimos anos, que tem que ver com o trabalho prisional, que em matéria de trabalho prisional é um domínio em que esta legislação, que se propunha ser vanguardista nesta medida, acaba por arredar naquilo que é a regulamentação deste funcionamento. E, portanto, a dimensão da individualidade, a dimensão da identidade do indivíduo, ela é transferida, regressa novamente àquilo que é a influência do Estado, que Foucault nos falava quando se referia à instituição e ao poder de coação que a instituição tem no indivíduo, e hoje esta norma, de acordo com esta alteração, ela acaba por coartar esta liberdade de, em privação de liberdade, o indivíduo poder trabalhar amplamente com uma plenitude garantística de acordo com aquilo que faria, por exemplo, cá fora. Isto é diferenciado ao nível, enfim, entre Portugal e Brasil. Isto é diferente. No Brasil subsiste um regime que permite, inclusive, a remissão da própria pena, acaba por haver uma compensação pela questão do trabalho prisional. Em Portugal não só não existe, como sendo uma característica voluntária da execução de penas, portanto as pessoas não são obrigadas a trabalhar, acaba por coartar aquilo que são os direitos mínimos de quem quer trabalhar. E isto é problemático e é identificado no espaço prisional quando percebemos que subsistem dentro do espaço prisional autênticas linhas de produção de algo que não é uma mera ocupação laboral, e aqui os conceitos têm toda a importância porque a legislação, em 2009, veio arredar aquilo que eram dispositivos reguladores e garantísticos do trabalho esse em contexto prisional, em que se falava de previdência, falava-se em assistência, falava-se em emprego no âmbito prisional, e em 2009 arredámos todo este instituto numa legislação que se pretendia mais garantística para uma terminologia que tem por nome ocupação laboral. Na gênese desta terminologia está a ideia de que o trabalho agrega dentro de um processo de reinserção uma competência de resiliência face àquilo que é a dinâmica própria da vida, em que todos temos que trabalhar, cumprir horários, etc. E, portanto, que vai capacitar o indivíduo para o seu regresso à liberdade. Porém, aquilo que assistimos na prática, e era por isso que no início eu me referia a este estagnar daquilo que ou são as normas nesta área, quanto à sua ligação à atualidade, à interpretação atual do que são a vigência dos direitos fundamentais, para perceber que, não obstante estarmos a falar de trabalho voluntário, não obstante estarmos a falar de uma ocupação laboral, aquilo que encontramos no espaço prisional é um espaço de desregulação que permite que, quer por via do Estado, quer por via de agentes privados, o que aqui me parece relativamente mais problemático, estas pessoas são sujeitas a horários de trabalho, a linhas contínuas de produção, portanto, como se, enfim, estivessem numa qualquer linha de produção numa fábrica, num trabalho fora do espaço prisional, mas que depois não encontra reflexo na fase pós-prisional e não encontra reflexo, sobretudo, naquilo que é o contexto garantístico de qualquer trabalhador, nomeadamente no que se refere à retribuição. E, portanto, é nesta senda de transformação e tendo por base esta questão prisional que, concluindo um pouco aquilo que é o que trazia para este painel, para dizer que efetivamente continuamos a falar, não obstante a inovação que traz ao pensamento sobre as questões prisionais a narrativa de Foucault, de Goffman, de Vacan, etc., vem-nos dizer que, odiernamente, nós continuamos a falar no espaço prisional, num espaço de desigualdades, num espaço de assimetrias, num espaço em que, no caso brasileiro, está declarado um estado de coisas inconstitucional e que nos merece uma reflexão, enquanto sociedade, sobre aquilo que nos propomos para obter como instrumento de ressocialização para aqueles que, de entre nós, não têm um comportamento que se coadune
com as regras e as normas do Estado de Direito. E, portanto, aquilo que trago para aqui para a reflexão e que deixo também para responder em sede de debate, não sei se teremos essa oportunidade, é que, efetivamente, o percurso que é feito e que a influência que sofre o direito para esta abertura, este conjunto vanguardista, garantístico, que é panágio do século, sobretudo da segunda metade do século XX até aos nossos dias, ela não é muito evidente quando estamos a falar das questões prisionais e, por referência aqui ao caso concreto, e é a matéria que venho pesquisando nos últimos anos, por referência àquilo que é o trabalho prisional, que, na minha perspectiva, não deve diferir muito daquilo que é que são as condições de trabalho na vida fora dos muros prisionais. Portanto, este era o ponto que trazia para a partilha neste painel, como digo, um bocadinho deslocado do foco central e até no contexto de todas as comunicações, mas que agradeço, penalizando naturalmente pela minha ausência, a oportunidade de poder partilhar com os colegas. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Henriques. Parabéns pela palestra e pela investigação. Esse tema também bastante relevante, sempre importante em relação ao sistema prisional e algumas observações também comparadas que são muito importantes para nós, brasileiros. Aqui havia um outro relato seu a ser exposto, mas eu acredito que ele foi sintetizado, né, nesse único relato. Então, nós teremos a oportunidade de fazermos 5 minutos de debate, no máximo 10, porque o encerramento já está para começar. Teremos as palestras de encerramento. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Ninguém mandou nenhuma pergunta aqui no privado para mim. Gostaria de abrir agora para quem quiser. Se a professora Vânia Aeta tiver alguma colocação final, alguma pergunta para os debatedores e expositores, fique à vontade também, todos aqueles que queiram se manifestar. Eu gostaria só de colocar, Patrícia, exatamente pela oitiva observância de todos os trabalhos, e aqui até em nome do Congresso, gostaria de, mais uma vez, parabenizar pela qualidade dos trabalhos que nós assistimos aqui, não é, Patrícia? Sim. Pesquisas muito bem pontuadas, trabalhos muito bacanas, de realmente muita inovação, mas em todo momento havia esse liame, né? Preocupação com os direitos fundamentais, a questão da integridade, né? Os próprios desafios, né? Da governança, né? Como fazer esse balizamento, né? Esse confronto, né? Entre o novo, entre o desafiador e valores Exato. Que devemos preservar. De minha parte, eu gostaria de parabenizar imensamente aos participantes, sobretudo pela Professora Vânia, infelizmente parece que cortou o som e eu não consegui ouvir as suas considerações finais. Realmente, eu aproveito agora, professora, para também avisar a senhora e a todos que recebi aqui uma comunicação dizendo que nós precisamos encerrar pontualmente, não teremos aquele tempo que eu imaginava que teríamos para os debates. Eu não consigo ainda ouvi-la, professora Vânia. Acho que travou seu microfone e alguma coisa. Verifique aí. Emudeceu. E gostaria, então, de também parabenizar a todos pelos trabalhos que são trabalhos de excelência, temas relevantes, que vão muito engrandecer esse debate sobre o direito constitucional
e a governança pública em processos tecnológicos. Espero que as investigações continuem, que vocês tenham bom êxito em concluí-las. Foi uma grande alegria, um grande prazer moderar esse painel, meu primeiro painel como moderadora no Iberojur. Já participei de outros como apresentadora. Foi uma grande alegria também conhecê-los, a grande maioria dos participantes do sul do Brasil, nós do estado do Rio de Janeiro, eu e a professora Vânia, ambas egressas lá da UERJ. É uma grande alegria ter essa comunicação com outros programas de pós, ouvir outras visões, poder discutir, debater, nos enriquecer com a pesquisa de vocês. Parabéns pelo trabalho. Acredito que eu tenho que encerrar agora. Parabéns, professora Vânia, também, mais uma vez, pela sua palestra. Estava com saudade das suas aulas, já que há tanto tempo não nos vemos. E eu acho que é isso. Giovana e Gabriel, podemos encerrar? Mais algum aviso? Bom, já queridos, podemos encerrar. Então podemos encerrar. Bom, vamos agora para o encerramento formal do nosso congresso, que será em um outro painel com o professor Mauro Grondona, nosso querido amigo. Muito obrigada pela participação, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.